Olá, minha gente, aqui quem fala é o Lucas Luquezzi para comandar mais um papo de redação no seu rádio, no seu tablet, computador ou smartphone. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Papo de Redação de hoje. Bem, minha gente, hoje temos notícias de polícia, temos notícia de política e também aí notícias do cotidiano de um modo geral, né? Incluindo aí também um trecho de um artigo hoje da Parabólica, né, a coluna de política do Grupo Folha, a respeito da percepção em relação às queimadas e o quanto as autoridades elas estão dedicando atenção para tudo isso, né? As queimadas que já estão ocorrendo em outros estados da região, até aqui em Roraima, inclusive, e a estiagem nesse ano promete ser uma das mais severas, segundo as projeções aí do governo federal, né? E a gente tem que se preparar para isso. Já já a gente vai falar em detalhes sobre isso. Hoje temos notícias aqui sobre a manutenção da prisão do sobrinho do governador Antônio Denário. Já já a gente vai falar sobre isso, né? Tem também aqui a descoberta de um esquema de furto e revenda de lixeiras e a prisão desses envolvidos nesse esquema. Temos também aqui, gente, uma proposta para mudar o nome do Parque Anauá. Meu amigo. Daqui a pouco a gente fomenta mais essa discussão, né? Tem ainda, gente, um vice-prefeito citado na lista de inelegíveis do TCU que está tentando a reeleição no município de Caroebe. E claro, a gente vai falar também dessa estiagem toda. Deixa eu anunciar aqui quem está comigo, é o José Magno, hoje no nosso podcast, que é ele que vai tratar sobre a decisão da justiça que manteve a prisão de um sobrinho do governador Antônio Denário envolvido em tráfico, né? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Lucas. José. Queria que você falasse um pouco mais sobre essa decisão. Boa noite a todo mundo que está acompanhando aí o Papo de Redação de hoje. Diferente do que é de costume, eu não vim falar sobre a agenda cultural. É verdade. Hoje eu vim falar sobre essa decisão da Justiça em manter a prisão de um dos sobrinhos do governador Antônio Denário, que em maio foram presos em flagrante com aí 75 quilos de skunk, armamentos, enfim. Um deles, no caso, foi o Fabrício de Souza Almeida. Teve sua prisão mantida pela Justiça numa decisão proferida ontem pela juíza Daniela Scherato. Sim. E a notícia é essa, a prisão foi mantida. Para quem não lembra, os dois foram presos em maio, em flagrante, na operação da Polícia Civil, Operação BAL. Uhum. E assim, o que deu atenção e visibilidade para esse caso foi a quantidade de droga encontrada com eles. Não somente o fato deles serem sobrinhos do governador, mas a quantidade de drogas e armamento pesado. Sim, Se você acompanha lá na nossa matéria, a polícia encaminhou pra gente as fotos das armas, assim, parece coisa de filme mesmo. Sim. E aí, só pra relembrar o caso, esse sobrinho, o Fabrício, ele já é conhecido das autoridades pelo envolvimento em uma investigação relacionada a garimpo ilegal e lavagem de dinheiro. Sim. Nesse momento, ele aguarda a audiência de instrução e o julgamento. Certo. Só pra gente deixar uma nota de rodapé aqui, gente, o foco aqui são os sobrinhos, né? Cada CPF é um CPF diferente, né? Exatamente. O governador Antônio Denário, pelo menos até o momento, não se comprovou até o momento envolvimento algum sobre a atitude individual dos sobrinhos dele, né? Mas que, evidentemente, pela proeminência que se tem, né, assim, o fato de você ser sobrinho, ser parente de alguma autoridade, né, realmente é algo que chama a atenção, né? Mas que tudo isso seja muito bem investigado. Exatamente. José, muito obrigado pela participação. Até uma próxima aqui. Até, obrigado. A gente vai continuar falando de polícia porque 2 pessoas foram presas em flagrante pela Polícia Civil de Roraima por furto e receptação. Esse crime ocorreu na madrugada do último dia 19, quando um servidor público de 44 anos, morador do bairro Centenário, registrou um boletim de ocorrência no 2º Distrito Policial, relatando o furto de sua lixeira. A ação, que à primeira vista pode parecer trivial, revelou um esquema de receptação que já havia sido investigada anteriormente. Os agentes do 2º DP rapidamente identificaram um venezuelano de 22 anos, com as iniciais de BMRT,
Certamente, se eu tivesse aqui o nome completo, eu daria o nome completo dele, mas como a Polícia Civil divulgou dessa forma, eu vou identificar aqui o venezuelano como BMRT, de 22 anos. Ele foi identificado como o autor do furto. Segundo o delegado Vinícius do Vale, que lavrou o auto de prisão em flagrante após o crime, o homem vendeu a lixeira para JGCL, de 25 anos. Por sua vez, JGCL revendeu o objeto para um sucatão localizado no bairro Araceli. Esse estabelecimento já havia sido alvo de uma operação da Polícia Civil em 2021, quando foram apreendidos diversos itens roubados e furtados durante uma busca e apreensão. Apesar do objeto não ter sido localizado, câmeras de monitoramento registraram tanto o furto quanto o momento da venda ao estabelecimento comercial. Ambos os envolvidos, BMRT e JGCL, foram presos em flagrante e apresentados na audiência de custódia. O acusado BMRT teve a prisão homologada e convertida em prisão preventiva. Já o outro suspeito, o JGCL, que foi pego em flagrante, foi beneficiado com uma liberdade provisória. Segundo o delegado desse caso, apesar de o caso parecer simples, há um aumento de furtos de lixeiras em Boa Vista, um crime que muitas vezes não é registrado pelas vítimas por considerarem o objeto de pouco valor. Eu não diria isso não, hein, delegado? Não diria isso não, porque uma lixeira hoje em dia tá caro pra caramba, hein, pra você colocar, né? Então, toda lixeira, evidentemente, ela faz falta, né? O delegado alerta para a importância de registrar todas as ocorrências, independentemente do valor do item furtado, contribuindo assim para a identificação de redes criminosas e para a segurança da população. Realmente é um assunto muito sério, né? Foi descoberto aí um esquema de roubo de lixeiras, né? Que as pessoas não levam muito a sério, né, gente? Mas que isso é uma coisa muito horrenda, né? É um crime que deve ser combatido, deve ser denunciado, e a Polícia Civil certamente está a par de tudo isso e que possa investigar, né, qualquer tipo de envolvimento de criminosos que estão fazendo isso, né, em toda a nossa cidade. Deixa eu trocar a página da polícia para a política, porque, veja bem, gente, olha só, uma coisa que chamou muita atenção hoje nas nossas redes sociais, especialmente, é o fato de que uma deputada estadual está propondo a mudança do nome do Parque Anauá para Parque Governador Otomar de Souza Pinto. Essa proposta é da deputada estadual Tayla Pérez, do Republicanos. E o brigadeiro militar, ele governou o estado, você sabe, por 11 anos em 4 mandatos diferentes. Um mandato como prefeito de Boa Vista e também foi deputado federal constituinte por Roraima. E ele morreu em 2007, aos 76 anos. E esse projeto de lei ainda depende de aprovação dos deputados estaduais para poder entrar em vigor, ainda está no momento nas comissões da Assembleia, sendo a primeira a Comissão de Constituição e Justiça, então vai demorar um pouquinho aí para poder ser aprovado. Isso a gente vê, evidentemente, por conta da peculiaridade da proposta, né? A gente vai acompanhar o transcorrer dela, né? Uma vez que eu acho que não é muito comum você trocar um nome de um parque que está há 40 anos sendo conhecido como um nome, e aí você trocar ele para assim, evidentemente que a gente reconhece a importância que o governador Otomar de Souza Pinto tem para a população de modo geral, mas é uma coisa muito incomum, né? É muito peculiar. A Tayla Pérez também relata na justificativa desse projeto a biografia do político que nasceu em Petrolina, no estado de Pernambuco, em 19 de janeiro de 1931, e lembrou aqui do currículo dele, né, um multicurrículo, que ele era formado em engenharia civil, medicina, engenharia elétrica, direito, ciências contábeis e administração, com pós-graduação em mestrados no Brasil e no exterior. Realmente o Otomar era um cara fera, crânio, que sabia de muitas áreas, né? Muitas áreas, é um cara muito sábio, um gênio, né? Como profissional de várias áreas. Esse mesmo texto, apresentado pela Tayla Pérez para poder convencer os deputados estaduais a aprovar esse projeto, também enfatiza que Otomar, nos primeiros anos de vida, ganhava dinheiro vendendo cocadas às margens do Rio São Francisco e lia cartas de pescadores e barqueiros analfabetos. Ele tinha 17 anos quando iniciou a carreira militar
chegou à patente de brigadeiro da Força Aérea Brasileira após os 42 anos. Que brigadeiro é o mais alto posto na corporação, né? Uma patente, né? E aí o Otomar chegou aqui em Roraima em 79 para ser governador do então território federal. Até 1983, ele foi nomeado aí pelo João Batista Figueiredo, que foi o último presidente da ditadura militar brasileira. E o Otomar também foi deputado federal constituinte, como eu tinha falado, prefeito, e aí voltaria a ser governador por 2 vezes após a elevação à categoria de Estado, né? E a Tayla Pérez destacou ainda, nessa justificativa para os deputados estaduais, que Otomar é lembrado por criar ao menos 17 obras marcantes aqui em Roraima, incluindo o Parque Anauá em sua primeira gestão como governador. E eu quero levantar aqui essa discussão para saber se você concorda, né? Eu quero incentivar vocês, se vocês estão ouvindo a gente, mande uma mensagem para o 999715300, que eu vou ter o maior prazer de ler numa próxima oportunidade os seus comentários para a gente falar um pouco a respeito disso. Se você concorda ou não concorda, diga aí no nosso zap 999715300 e tem a seção de comentários do canal da Folha no YouTube. Você que está vendo a gente, né, nesse momento pela transmissão do YouTube, é só vir aqui nos comentários embaixo e coloque a sua opinião aí para saber sobre isso, né? A gente acha que, sinceramente, né, uma opinião pessoal, que existem muitos assuntos que a gente poderia colocar em debate na Assembleia Legislativa, né? Situação da saúde, situação da educação. A gente está num momento em que a educação está tendo um dos piores índices na educação. Por exemplo, saiu agora o ranking de competitividade, né? E Roraima caiu 2 posições no ranking de competitividade, né, que avalia aí a situação do Estado em vários aspectos. Então, tem algumas situações que a gente podia realmente ampliar uma discussão do que ficar colocando proposta para poder mudar nome de prédios públicos, né? Eu acho que tem assuntos muito mais importantes, por exemplo, a estiagem aqui em Roraima, que a gente começou a sentir um pouco o calor, né? E a gente já sabe o que está acontecendo em outros estados da Amazônia, né? O governo federal, inclusive, já se antecipou em enviar recursos para cá. É pouco, mas ainda não vimos uma atitude mais enérgica por parte das nossas autoridades. Inclusive, eu tenho até um destaque aqui da coluna parabólica de hoje, que eu acho muito importante. Já eu leio para vocês. Mas antes de a gente tratar do cotidiano, ainda tem uma última notícia de política aqui, minha gente. Porque, veja bem, citado na lista de possíveis inelegíveis do Tribunal de Contas da União, o TCU, o vice-prefeito de Caroebe, Paulo Ortiz, do Partido Progressistas, disputa a reeleição com o prefeito Osmar Filho, do Republicanos. E o Ministério Público Eleitoral, o MPE, já o considerou apto para poder disputar esse pleito. A promotora eleitoral Lara Von Held Cabral Fagundes, ao analisar o pedido de registro de candidatura, constatou que o candidato, na época em que ele foi prefeito de Caroebe, chegou a ser condenado na primeira instância da Justiça Federal por improbidade administrativa por não prestar contas de recursos federais para a construção de moradias para famílias de baixa renda. Além disso, a promotora apontou que ele teve contas julgadas irregulares pelo TCU até 28 de dezembro de 2030, por não comprovar a regular aplicação de recursos federais para a implantação de rede elétrica, iluminação pública e substituição de poste de madeira por de concreto, com iluminação pública em rede existente no distrito de Entre Rios, que fica lá em Caroebe, né? O Paulo Ortiz, ele apresentou uma defesa à Justiça Eleitoral para poder contra-argumentar contra toda essa situação, tudo que o MP tinha apontado, né? E ele argumentou, por exemplo, que foi absolvido em instância superior pela Justiça Federal a respeito desse processo de improbidade administrativa e, inclusive, apresentou para a Justiça uma decisão para comprovar sua regularidade. Sobre a ação do TCU, ele destacou que a regra de inelegibilidade não se aplica ao seu caso. Isso porque sua irregularidade implicou apenas multa e não débito que o obrigaria a devolver recursos públicos. E após as alegações, a promotora eleitoral surgiu o deferimento, ou seja, a aceitação do Paulo Ortiz como candidato a vice-prefeito.
O juiz eleitoral Marcelo Batistella Moreira, da 4ª Zona de São Luís, já deferiu o registro da coligação Caroeb Avança com a chapa majoritária, após não constatar impugnações e o cumprimento de requisitos legais. Agora, a Justiça Eleitoral tem até 16 de setembro para decidir sobre o pedido de registro individual da candidatura de Paulo Ortiz, após a apresentação da defesa e o parecer do MPE. A gente lembra também que o Paulo Ortiz também já foi vice-prefeito de Caroebe de 2009 a 2012, foi o ano que, inclusive, que ele concorreu e ganhou a eleição para prefeito de Caroebe pela primeira vez. Em 2024, o agricultor declarou à Justiça Eleitoral um patrimônio de R$190 mil. Bem, vamos mudar um pouco de assunto. Eu vou falar agora, enfim, da estiagem, né? Quem está acompanhando mais ou menos isso, inclusive desde o ano passado, né, Adriele? A Adriele Lima está aqui comigo, porque ela está trazendo aqui uma informação de que o nível do Rio Branco já está caindo, né? Voltou a cair depois de aí a gente ter várias e várias chuvas, né? Agora, como está tendo uma escassez de chuva nesses últimos dias, era esperado, evidentemente, obviamente, que o Rio Branco, o seu nível já ia cair, né? Seja bem-vinda, Adriele, ao nosso podcast. Obrigada, Lucas. Oi a todo mundo que acompanha o papo de hoje. A gente foi aí analisar, já que a gente já está começando a receber alguns recursos, questão sobre a estiagem que a gente já está esperando aí que seja a pior em 20 anos, né? Então, a gente conseguiu perceber aí que o Rio Branco, o nível do Rio Branco na Estação Boa Vista, aqui, né, na capital, já está caindo, já chegou a 3 metros. Ontem ele registrou 3 metros. E a gente também conseguiu comparar que em um mês ele estava em 7 metros. 7 metros e 42, né? 42 centímetros, nível de água. E aí, em um mês, ele caiu mais mais da metade, né? Mais da metade. Então, aí a gente pode perceber que nesses últimos dias choveu pouco. E, por consequência, a gente teve uma queda muito drástica no Rio. Também comparando, assim, aos meses mais anteriores, né? Aí, maio e junho, foi também período chuvoso aqui na capital. O nível do Rio Branco não chegou a 7 metros. Então, uma maior altitude, nível de água que a gente teve nesse período chuvoso de 2024, aí foi no dia 26 de julho, quando a gente conseguiu aí... 26 de julho? 26 de julho, quando a gente chegou a 7 metros. E aí depois ele foi só caindo, chegou a subir um pouco, porque a gente registrou algumas chuvas logo no início de agosto. Mas aí voltou a cair, nós já estamos em 3 metros. Peraí, isso foi em julho que já estava em 7 metros? Julho. Nossa, Em um mês ele só desceu. Reduziu muito o nível da água. E aí a gente já está começando então a se preparar para essa seca, que promete ser intensa. A gente já está acompanhando de perto novas ações, a gente já viu recursos chegando, então... A gente tá aí cobrando já todo mundo, todas as autoridades, para saber como é que vai ser em questão Roraima. Essa seca intensa, se vai haver mais fogo, mais fumaça. Não sei se as pessoas estão... Agora, assim, uma opinião própria minha, né? Não sei se as pessoas já estão percebendo que o ar de Roraima já está um pouco mais denso. Sim. As manhãs já estão um pouco mais cinzentas de novo. Exatamente. Nos boletins que a gente também recebe da FEMAR, da Fundação Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, a gente também consegue acompanhar o índice agora de qualidade do ar. E aí, ultimamente, também tem ficado moderado. Ele não tem mais ficado tão bom quanto logo o retorno das chuvas. Então, a gente já está mesmo vendo os sinais da seca, da estiagem, que prometem mesmo ser intensos. Gente, é preocupante, né? É preocupante quando a gente, inclusive, está vendo um monte de autoridade disputando campanha política, né, Adriele? É uma opinião minha, né? Não é a opinião do Grupo Folha, é uma opinião minha, pessoal, Lucas Lucchesi. A gente está vendo pouca preocupação a respeito disso, né? O que a gente vai fazer para melhorar a qualidade do nosso ar? O que a gente vai fazer para poder enfrentar esse período de estiagem, que, segundo projeções do governo federal, vai ser a pior estiagem em 20 anos na Amazônia, né? A gente já está vendo aqui, desde o mês passado, que você mesmo, inclusive, fez uma matéria sobre o Amazonas, sobre a situação dos rios do Amazonas, né? Isso, exatamente. Já tinha 20 cidades em situação de emergência, e isso já faz um mês, né? Sim. E até o momento a gente não viu nenhum discurso público de autoridade alguma para falar, pelo menos anunciar que vai ter alguma ação para se antecipar, porque a gente está percebendo que a seca está vindo mais severa a cada ano e cada ano mais cedo,
né? Porque a gente às vezes esperava esse resultado lá em setembro, outubro, e agora já estamos em agosto. Já estamos em agosto. Já tá no calor infernal, inclusive, que esses últimos dias, essa semana. Acho que não só por conta da onda de calor que afetou o Brasil e também afetou aqui, mas o mês de agosto tem sido muito quente, tá insuportável. Todos os dias eu chego aqui na redação falando, gente, não saiam, está quente lá fora. É insuportável já o calor, mas... É verdade. Enquanto isso, o povo... Eu já estou recebendo relatos do interior do estado de Roraima que já tem gente queimando, né? E essa manhã cinzenta que você falou hoje, né? Eu, por exemplo, olhei para o céu hoje. Cara, até pouco tempo, até poucos dias atrás, tava lindo ver o céu, né? Eu acordo bem cedo todos os dias. E hoje, por exemplo, eu fui comprar pão e vi o sol já estava meio alaranjado, né? Então, você está vendo aí... A gente não começou a sentir muito nas nossas narinas, mas na camada de ar mais alta, né? A gente está vendo aqui o sol, o céu ficar um pouco mais laranjado. E isso significa poluição, minha gente. Então, se nada for feito, realmente a gente vai repetir uma cena muito pior do que a gente viu no ano passado. Então... Esse ano, na verdade. Parece que... Engraçado, né? Parece que foi no ano passado. Não, Mas foi na verdade, esse ano, André. Foi muito bem lembrado, verdade. Foi em fevereiro, março desse ano. Março foi o pior mês que teve aqui. Exatamente. O mês de março, mês de fevereiro também, acho que Roraima liderou o ranking de queimadas no Brasil. E realmente é um ano atípico, porque a gente está vendo dos maiores períodos chuvosos, né? Assim... Em alguns anos, uma das maiores secas, assim, agora. E num ano só já tá tendo duas secas meio que preocupantes, né? Exatamente. Tudo muito estranho, isso que eu Sim, em março a gente viu um calor intenso, a gente viu fumaça, muita queimada. Logo em maio a gente já teve uma chuva aí muito estranha, porque maio iniciou assim, com chuvas que a gente não esperava. Sim. Choveu muito, foi um mês que choveu muito em Roraima, no maio não chove tanto. Junho choveu pouco, julho já foi reduzindo mais, choveu muito, graças a Deus resfriou. Sim. Mas aí desde então parou de chover, ou seja, tudo aconteceu muito antes, muito cedo, muito rápido, e a gente já vai ter um verão de novo aí, intenso. Você acredita? Eu quero saber se você é negacionista. Não. Você acredita em mudanças climáticas? Sim. É o que está acontecendo, Adriele? Sim, exatamente. É o que está acontecendo. Simplesmente é uma forma do mundo, do planeta Terra, se vingar da maldade que a gente tem feito nesses últimos séculos. Ó. Exatamente. E acho que é importante também a população já estar também de olho aí no que os políticos, os ambientalistas, todo mundo já está falando. A gente tem que analisar e pesar, colocar as falas em peso, né? Para ver direitinho, melhorar as nossas ações. A gente tem que ficar de olho aí também na COP30 que vem ano que vem aí em Belém. Sim. Aqui no Brasil, saber quais resultados vão ser discutidos aí dessa conversa toda. Sim. Pra gente poder pôr em prática ações melhores para cuidar do meio ambiente, porque tá difícil, viu, gente? É verdade. E vai ser a COP30 na cidade de Belém, pela primeira vez na história, uma COP, né, um evento mundial como esse, dessa magnitude, vai ser realizada aqui na Amazônia, né? A gente espera com que essas pessoas, as autoridades, já que vai estar todo mundo lá, né, as autoridades principais do planeta, eu espero não, na verdade não, né, mas é bem possível que eles sintam algum desconforto por conta do que a gente já está vivendo aqui na Amazônia, né? A realidade é essa. Muito obrigado, Adriele, e vamos acompanhar, né? Vamos Nada, Lucas. Cobrar aqui também. Vamos. Até porque a gente fala muito de político, mas todo mundo... A gente também tem que ter consciência. Exatamente. A gente tem que fazer a diferença. Sim. E tem que ter consciência de que é uma união de forças e cada um tem essa sua responsabilidade para com o mundo, para com si mesmo, para com as pessoas, para os nossos netos e filhos viverem num mundo melhor, né? Se nada for feito, a gente só tende a ser extinto. A verdade é essa. Muito bem, minha gente. E para poder combinar com esse assunto, eu tenho um trecho aqui da coluna parabólica aqui da Folha de Boa Vista, né? Todos os dias, ou melhor, de segunda a sexta-feira, sempre 7 da manhã, 8 da manhã, a Folha publica a coluna parabólica, uma coluna que tem mais de 30 anos de existência, a coluna mais lida, a coluna mais antiga aqui do Grupo Folha, né? Desde a época do impresso.
E eu separei um trecho muito importante a respeito dessa estiagem, né? E da falta, que resume aí a falta de empenho sobre essa situação da estiagem aqui na região, especialmente aqui em Roraima. Um trecho final da introdução da parabólica. Vou abrir aspas aqui. Não se pode cobrar apenas do governo federal no enfrentamento das terríveis consequências da estiagem na Amazônia. Os governos estaduais e municipais, e mesmo as sociedades locais, teriam obrigação de juntar-se ao governo federal na tarefa de mitigar os efeitos da estiagem. No caso de Roraima, por exemplo, não vieram a público até agora qualquer plano de enfrentamento dos problemas que advirão com a falta de chuvas. Os políticos instalados no poder público estadual e nos governos municipais estão só preocupados em manter seus privilégios, quer no âmbito judicial ou nas disputas eleitorais que estão a pleno vapor. Até quando? Fecha aspas para a coluna parabólica desta quinta-feira, dia 20. A gente está aqui no dia 22 de agosto. Minha gente, com essa reflexão que a coluna parabólica trouxe para a gente, eu quero encerrar aqui o papo de redação pedindo, né, para que não só a gente faça a nossa parte, mas também toda a classe política, né? Até porque quem está com a caneta tem que fazer, tem mais que a obrigação de fazer alguma coisa, né? E infelizmente até o momento a gente não viu uma declaração pública de nenhuma autoridade falando, né? Pelo menos anunciando alguma situação, alguma decisão para poder mitigar isso. Enquanto isso, muita gente está preocupada em campanhas eleitorais. Infelizmente, a realidade é essa, minha gente. Infelizmente, a realidade é essa. Por isso, eu quero incentivar a você cobrar do seu representante, especialmente o representante que se elegeu, né? Que, evidentemente, que tem o poder, que tem a caneta na mão, para poder a gente enfrentar esses desafios que estão por vir aqui. Até o momento, a gente já recebeu aqui informação de que o governo federal já liberou, ou melhor, aprovou a liberação de quase 12 milhões de reais para os estados do Amazonas e de Roraima enfrentar essa seca. É um recurso muito pouco, mas já é alguma coisa. Vamos também ficar atentos para poder denunciar quem quer que seja que estiver desmatando, quem estiver destruindo a nossa floresta, que estiver queimando sem ter autorização para isso, né? E vamos juntos enfrentar essa próxima estiagem. Muito obrigado, minha gente. Lucas Luquezzi aqui para convidar vocês também a acompanhar nosso programa, nosso podcast amanhã às 6 da tarde, aqui no Grupo Folha. Tem também o nosso portal folhabv.com.br, o canal da Folha BV no YouTube, a Rádio Folha FM 100.3, evidentemente. E eu convido também para vocês seguirem as nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no X e no YouTube, Folha BV. Folha FM 100.3 no Facebook e no YouTube, Rádio Folha BV no Instagram e a minha rede social pessoal também, @LucasLuquezzi. Luckeze é o meu sobrenome. Muito obrigado, minha gente. Até amanhã, se Deus quiser.